Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Araçatuba, nós tivemos a alegria de receber o Flávio Mussa Tavares, lá de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos do Flávio. Boa noite, amigo. Os cumprimentos aos nossos amigos da rádio e também do site avozdoespiritismo.com.br. Prazer falar com a Voz do Espiritismo. Flávio é médico psiquiatra, filho do notável e saudoso escritor e palestrante espírita Clóvis Tavares, que deixou expressiva contribuição literária. Nasceu e reside em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e atualmente preside a Escola Jesus Cristo. Tem vários livros publicados, dentre eles Mandamentos de Deus, A Morte é Simples Mudança, Célia Lúcius Santa Marina. Eu achei estranho, é diferente, né, o título desse livro, né? Célia Lúcius Santa Marina, e também A Saudade é o Metro do Amor. Flávio, você fez uma explanação maravilhosa aqui no Centro Espírita Luz e Fraternidade da nossa Araçatuba, juntamente, né, o Júnior, o presidente, um dos dirigentes aqui da casa, acompanhando você aqui lado a lado, né? E as perguntas do povo, né? O público aqui presente fizeram perguntas interessantes, perguntas do livro 2000 anos, livro 50 anos depois, renúncia, e também perguntas mais atuais. E você respondeu maravilhosamente bem essas perguntas, Flávio. Bom, é um tipo de reunião muito interessante, né? Porque dá liberdade às pessoas de se expor livremente, e a gente tenta falar um pouco pela experiência, né? Buscar as opiniões, sempre orientar as pessoas para ser menos intolerantes, né? Mais compreensivas, não nos acharmos melhores que nenhum outro segmento religioso da atualidade, né? Considerar que todos os segmentos estão no seu processo evolutivo, e nós também, né? Nós temos muitos problemas, né? Nós espíritas estamos vivendo muitos problemas internos e não temos nenhum compromisso de tentar nos considerar melhores do que ninguém, né? Muito bem. Para os amigos da rádio, nós vamos editar e soltar aos poucos, porque o tempo não permite, né? O tempo na rádio não permite. Mas para os amigos do site, iremos mostrar na íntegra, tá? As suas colocações, as suas respostas às perguntas da plateia aqui presente hoje. Eu quero agradecer, então, a sua presença, tá, Flávio? Obrigado, amigo. Se Deus quiser, um dia voltaremos aqui. Com certeza. Vamos acompanhar agora, então, a prece proferida pelo Walter Perry Cefali Júnior, dirigente aqui da instituição Nosso Lar, e na sequência a explanação do Flávio, né? Flávio Mussa Tavares, a sua explanação inicial e depois respondendo as perguntas do público presente. Vamos acompanhar, prestando muita atenção. Boa noite. Vamos iniciar a reunião. Vamos fazer uma prece primeiramente, fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Deus, rogando a Jesus, o nosso mestre e amigo. Senhor Jesus, rogamos a tua proteção a esta atividade, que possa ser inspirado, possa ser amparado, que toda a espiritualidade superior desta casa, ligada a Ele, a Escola de Jesus Cristo em Campos, possam estar dando o suporte espiritual para que cada um de nós aproveite, para que todos estejamos envolvidos de uma vibração de amor, de aprendizado e de paz. Rogamos o encaminhamento das entidades necessitadas no momento oportuno e que cada um de nós possa estar sereno e em paz. Confiantes e agradecidos, vamos iniciar a reunião da noite, dando graças a Deus. Então nós vamos apresentar o Flávio. O Flávio é médico psiquiatra da cidade de Campos, ligado à Escola Jesus Cristo, que foi fundada pelo pai dele, e ele exerce atividades ligadas a essa escola, e hoje ele veio nos apresentar algumas situações e se abriu para perguntas. Então que vocês possam fazer as perguntas, o Elinho e o Carlão estão para pegarem trazendo a nós. Então,
Agradecemos ao Flávio a presença e que todos possamos aproveitar. Eu vou aqui nesse. Desculpa. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós aqui presentes. Eu estou muito satisfeito por estar aqui em Araçatuba. Foi um convite que foi feito desde o mês de setembro e a princípio foi solicitado janeiro, depois fevereiro, e, enfim, estamos em março, nas águas de março, e nós temos que dar graças a Deus por isso, né? A motivação que eu queria apresentar para a gente poder ter mais algumas perguntas, eu pensei muito o seguinte: nas nossas vidas sucessivas, nós temos sempre alguma coisa comum, que é aquela frase que está no túmulo de Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Esta é a lei. E esse renovar de início, meio e fim, muitas vezes nós nascemos, temos que fazer o ciclo vital, né? Ser novamente crianças, né? Aprender coisas simples novamente, passar por todas as experiências relativas às faixas etárias. Então existe algum fundamento nisso. Nós não temos, nós vivemos uma vida só. Até alguns irmãos nossos dizem, não, está escrito na Bíblia, o homem viverá uma só vez, depois virá o juízo. Está correto, nós vivemos uma vez só. Todas as nossas experiências terrenas fazem parte da mesma vida. Mas existe um fator: nós realmente temos recomeçares, que são novamente os recomeçares das existências. E existe uma historieta que Jesus contou, que é a parábola do semeador, que ela relata que um semeador saiu a semear e, tirando do alforge os grãos, ele semeava a esmo pelo caminho. E uma parte dessas sementes que eram atiradas caíram em terra dura, que era a terra pisada, né? Que é chamada terra de beira de caminho, né? Outra parte caiu em terra que tinha um terreno pedregoso. Outra parte num terreno que tinha muito arbusto, muito espinho, uns arbustos muito grandes. E outra parte num terreno fértil. E que mesmo essa semente que caiu no terreno fértil ainda produziu 3 tipos de respostas. Uma produziu resultado de 1 para 30, outras de 1 para 60 e outras de 1 para 100. Então, aqui existem 4 tipos de terrenos, sendo que no último ainda há 3 graus. E existe então uma explicação de que no início da nossa existência, todos nós somos um terreno fértil. Todas as crianças são terrenos férteis, né? Então, apesar de a gente, por vezes, querer fazer a explicação dessa historieta, dessa parábola, né? Parábola é uma palavra grega que quer dizer comparação, parabolé, comparação.
Então, e compara a nossa vida com esses terrenos. Então, nós temos fases da vida e também, à medida que nós vamos ficando jovens, o terreno vai diminuindo a sua absorção, né? Mas ele ainda absorve, só que ele começa a ser aquele terreno que tem muitas pedras, porque a semente penetra, ela germina, a semente eclode no interior da terra, ela germina, só não produz muitas raízes. Então, são os jovens que se entusiasmam com muitas coisas, mas eles não vão adiante com aquilo. E depois chega a fase das responsabilidades, né, das nossas responsabilidades com as coisas terrenas, porque aí nós formamos família e temos que prover, e a sustentabilidade no mundo de provas e expiações é essa que nós estamos vivendo aqui, num país de terceiro mundo como o nosso. E aí as necessidades de provisão e de trabalho, e de trabalhar mais, e de prover mais, e de re, dar conta de educar os filhos e pagar todas as coisas que temos que pagar, esses vão ser os espinhos que sufocam, porque nesse terreno da fase do nosso trabalho, a, a terra não tem pedras, então ela penetra e cria raízes. E a planta cresce vigorosa, mas é sufocada depois com as preocupações da vida, né? E aí nós temos que mais uma vez reencarnar para sermos terra fértil de novo. Isso aí, quiçá ao longo de várias existências, nós conseguiremos diminuir o tempo de sermos terra pedregosa e terra espinhosa e de terra dura, porque esse é o pior terreno, porque quando a pessoa já endurece o coração. E o terreno, quando está muito duro, ele precisa de um instrumento cortante, perfurante e cortante. E aí nós vivemos vidas que nós precisamos ser cortados, que a terra do nosso coração precisa ser cortada. E aí nós estamos na época das consequências. Diz-se, né, que a grande maioria da população, possivelmente que está aqui no Brasil, que gostando ou não, aceitando ou não, querendo ou não, é um país diferenciado por ser todas as etnias estão aqui, não só estão aqui representadas, mas estão aqui de uma forma que elas se misturaram geneticamente. Nós somos um país que tem um caldo genético, né? Nós não temos guetos, né? Então todos temos na nossa etnia, na nossa genética, todas os grupos genéticos, né? Já foi feita essa experiência, né, com saliva para ver a genética. Então todos nós temos todas as raças dentro de nós, né? E isso é uma função do Brasil, né? Fazer esse caldo para ver se nasce um homem novo do terceiro milênio. E estamos aqui para ver se nós nos tornamos terrenos mais férteis. E certamente a parte nossa que já está endurecida vai precisar sofrer a ação do arado, né? Que quando ele corta a terra, ele forma as leiras. As leiras são aqueles caminhos por onde facilita num terreno endurecido que as sementes penetrem para conseguir germinar. Então, quando nós estivermos sofrendo a ação do arado, formando leiras na terra do nosso coração,
nós lembremos que, infelizmente, é a nossa necessidade, que nós não somos mais uma terra tão permeável assim. Estamos precisando do arado. Então isso aí seria a motivação inicial para ver se a gente consegue atender aí a todas as necessidades, né? E aí as pessoas estão me perguntando aqui, alguém me perguntou sobre Cláudia Sabina. Cláudia Sabina era uma pessoa com personalidade muito forte e que tinha uma paixão doentia, né, pelo Ovídio Lúcius, e ela queria cumprir essa destinação que ela achava que ela tinha, mesmo que ela forjasse situações ali de intriga, de calúnia, de que envolvesse morte, que envolvesse assassinato, isso importava pouco para ela. O projeto dela de conquistar a pessoa de preferência dela, que era o vídeo, que tinha sido um affair da juventude dela, ela não conseguia superar. E aqui pergunta que no livro Renúncia, que são 15 séculos mais tarde, que ela não se redimiu, né? Realmente, no final do livro 50 anos depois, quando o Neio Lúcio reúne todo o grupo que já havia desencarnado, sob a égide da Célia Lúcius, o Neio Lúcius iria acompanhar aquele grupo, assumindo a responsabilidade de sustentar espiritualmente a maioria deles, os mais, digamos, complicados, né, espiritualmente, os mais difíceis, e principalmente a Cláudia Sabina, né, o Lólio Úrbico, e, enfim, outros também em situação complexa. Ele iria como se fosse assumir uma paternidade espiritual dessa turma. Mas Célia queria saber se todos se consideravam realmente, haviam superado e haviam perdoado uns aos outros, se as demandas daquele livro, daquela reencarnação, estavam assim, pelo menos em princípio, solucionadas. Então, quando todos fizeram aquela consideração, então estavam preparados para se preparar para uma outra reencarnação. O livro Renúncia são 1500 anos depois. A gente acredita que esse grupo não se reuniu somente 15 séculos depois. Possivelmente eles tiveram algumas experiências nesse meio tempo. Se tiveram experiências reunidos ou se tiveram experiências cada um fazendo o seu treinamento psicológico para atingir uma maturidade para se reunir novamente, ninguém se sabe. É possível que, eu já escutei, que entre essas duas experiências que houve uma outra e que também foi muito mais parecida com a dos 50 anos depois do que o Renúncia. Porque, como eu disse ontem para um grupo que se reuniu, o, o Renúncia, a, a, a tragédia é muito parecida. Muito parecida. Uma trama diabólica de separar um casal. A diferença é que, disse, ela não se redimiu, ela evoluiu, ela foi menos ardilosa,
ela foi menos maldosa, ela não provocou mortes. Então houve assim umas pequenas mudanças. Ela era um pouco mais sensível e é possível que isso seja um processo evolutivo lento, né? A Susana Davenport, né? Ela foi, mas ela conseguiu atingir o objetivo. Ela se casou com o Cirilo Davenport, que era o Elvídio Lúcio na outra vida, né? Ela, nessa última reencarnação, lá em Minas, ela era irmã do Dr. Rômulo, né? Então era cunhada da Dona Maria Joviano. E, naturalmente, todo mundo aí que é casado sabe que muitas vezes existe uma cunhada que tem ciúme do irmão, né? Essas coisas. Mas nada deve ter sido tão dramático. Então o processo evolutivo é lento mesmo. É lento. A terra tem que voltar a ficar fofa. Que as nossas terras são duras mesmo. É, é. Tem outra aqui também que. É, tem essa aqui também. Tem uma outra que chegou também no início, sobre o destino espiritual de Plotina, a médium, né? E se existe alguma relação dela com Araxes, o mago egípcio. Não, não existe nenhuma relação dela e não se sabe o destino dela. Disse uma vez Chico que ela foi uma médium espírita no Brasil no século XX, uma médium, uma pessoa muito humilde e que exerceu uma mediunidade muito efetiva no auxílio aos obsidiados, num grupo mediúnico, onde ela foi, durante 30 anos, serviu, emprestou o seu corpo para espíritos obsessores serem doutrinados pelos evangelizadores da casa. Então, acredito que ela direcionou, né, a sua potencialidade mediúnica para o lado bom, né? É. E aí pergunta aqui se Célia está reencarnada e o que aconteceu com o Ciro, né, a alma gêmea. A alma gêmea é uma maneira assim muito romântica que não é doutrinária essa questão de alma gêmea. É simplesmente no romance há 2000 anos um, um senador romano fez uma canção onde ele chamava a sua esposa de alma gêmea de minha alma. O que não quer dizer que Emmanuel defende a teoria das almas gêmeas, simplesmente porque ele contou que 2000 anos atrás, ele, como um senador romano, que não entendia nada de espiritualidade, nem cristão era, ele queria chamar a sua amada esposa de alma gêmea. Era o direito dele, foi uma palavra poética que ele encontrou. Agora, nem a Lívia é alma gêmea de Emmanuel, nem Célia é alma gêmea de Ciro. Nem nós temos alma gêmea. A nossa alma gêmea de cada um de nós é Deus. Cada um de nós é a alma gêmea de Deus, porque nós somos feitos da substância de Deus. E para Ele nós temos que retornar. E nós estamos desligados da nossa essência. Essa que é a verdade. Agora, nós podemos fazer isso, claro que nesse caminho, se a gente tiver sempre alguém, já que nós temos uma polaridade sexual, né? Se a gente tiver um apoio, né, é melhor, né? É confortável, mesmo porque na- na- a- a- nós vivemos uma situação aqui de é, há necessidade da reprodução sexuada, né, para a reencarnação.
e que essa reprodução sexuada se faça na linha do amor, que as pessoas que se unam para proporcionar a reencarnação de outros, que elas se amem, né? Mais do que se desejem, né? Eu lembro quando eu era dirigente da mocidade, alguns jovens falavam assim: ah, eu não, meu namoro não deu certo porque a gente era muito amigo. Eu falei assim, e desde quando ser amigo? Não, amigo não se deseja, amigo só é amigo. Eu falei assim, mas vocês estão enganados. Se vocês namorarem quem vocês desejam, o desejo vai acabar e vocês não vão ter nem desejo nem amigo. E se vocês namorarem quem são amigos e não desejam, vocês vão acabar se desejando. Porque a amizade é o que une duas pessoas. O desejo acaba. O fogo da paixão acaba rapidinho. O que fica é a amizade. O que fica é a amizade. Dois velhinhos amigos é a coisa mais linda do mundo. Vocês não são velhinhos ainda não. Neio Lúcio é o coordenador espiritual da evangelização. O Neio Lúcio é professor. Ele é professor e ele é um estimulador de todos os grupos que trabalham a evangelização infantil. Ele aprendeu com a experiência dele a ensinar e ele naturalmente acompanhou o grupo, né, que participou da evangelização até dos silvícolas brasileiros, né? E na Europa ele participou muito da educação e nós sabemos que uma das maneiras de evitar usar o arado que corta a terra é ficar mantendo a terra fofa, né? Molhando, né? Para ela ficar fofa, né? Aliás, essa ideia de cuidar da criança como se fosse um jardim é a ideia do Pestalozzi. Pestalozzi, ele, como seguidor, né, das teorias de Rousseau, ele passou para Kardec essa ideia de que a infância é a época privilegiada da nossa existência, né? Quando nós devemos receber os bons ensinamentos, né? Por que a concentração de todos os espíritos no estado de Minas, principalmente de Célia? É, essas são perguntas que não têm resposta, né? Tem pergunta, a afinidade é uma lei, né? Se um deles se dirigiu para lá, vou tomar um golinho d'água. Se um deles se dirigiu para lá e os outros, por afinidade, ali se reuniram, né? O estado de São Paulo não tem que ficar com ciúme disso, né? Nem o estado do Rio, nem o Espírito Santo, nenhum, né? Agora que a gente sabe que lá é um celeiro de médiums, isso é verdade. Muito se tem falado dos comentários feitos por Chico Xavier com relação à data limite de 2019. Se é possível comentar a respeito. O que talvez a gente tenha que falar, né, sobre Chico e 2019 é que o terceiro milênio ele tem 1000 anos, né? Então, muito se falou que a regeneração seria no terceiro milênio. No capítulo de A Gênese, a Era Nova, dá essa ideia de que seria, né? No livro A Caminho da Luz, fala também que após o término do segundo milênio, a Terra iria se preparar para a sua elevação para o mundo de regeneração. Então, marcar a data fixa é secundário, né?
Nada vai acontecer desde de todas essas datas que foram marcadas, né? 2000, 2012, 2019, 2057. Não, agora em 2019, se não acontecer nada, então vai ser 2057, né? Porque já se fala que 2050 são 200 anos da codificação. Então, em 2019, são 50 anos e que o homem pisou na Lua, né? Então, assim, tudo isso é válido, tudo isso deve ter um significado, evidentemente que sim. Mas nenhuma modificação brutal vai acontecer, né? A gente espera que não haja uma grande guerra, a ideia é essa, né? Não havendo uma grande guerra, evidentemente que o progresso o empenho das grandes nações para descobertas científicas, né, vai ser muito maior. Essa é a ideia do 2019. Vou deixar isso depois. Gostaria de saber sobre o ponto de transição da... É ponto? Não, não é ponto, não. De transição da Terra para o mundo de prova para o mundo de regeneração. Ah, o processo de transição. É exatamente isso, né? O processo é um processo lento. Ele está me pedindo aqui para falar sobre esses 1000 anos que um pensador italiano, Pietro Baldi, ele dizia que um dia, na nossa na visão mais ampliada, são 1000 anos. Então, que Jesus foi crucificado na sexta, no sábado ele ficou enterrado, né? E no domingo ele ressuscitou. Que isso aí é o primeiro milênio, o segundo milênio e o terceiro milênio. Então acho que nós temos 1000 anos para fazer a transição. Não tem pressa não. O que tem pressa é a nossa regeneração, né? Lívia, de há 2000 anos, não há relatos de sua reencarnação. E Célia reencarnou. Qual a diferença em grau de evolução de ambas, se existe? Não pensam nisso, não. As duas são dois anjos. Para nós são anjos, porque são seres que não estão no nosso padrão. O nosso padrão é esse, de nós que vivemos no conflito, né? Quase a maioria da população vive num conflito entre o que é e o que quer ser, né? Entre desejos que estão, digamos, residem na nossa estrutura biológica, que estão ligados aos nossos instintos, e aspirações que estão ligadas aos nossos processos cerebrais mais sofisticados, né, do nosso espírito imortal. Então nós vivemos nesse conflito. Às vezes nós caímos, às vezes nós nos levantamos, né? Então a bipolaridade espiritual não tem nada a ver com bipolaridade doença mental, né? Que é um transtorno mental muito triste. Mas a bipolaridade espiritual é o fato de nós vivermos em conflito carne e espírito. Um conflito que foi muito vivenciado por Paulo de Tarso e que em diversas situações da epístola aos Coríntios, aos Romanos, ele fala desse conflito que ele vivia, né? Ele dizia: o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? A graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele achava que não tinha jeito. A única explicação que ele encontrou é que existia um fenômeno sobrenatural, que ele chamou graça, que é o favor divino, que a nossa doutrina espírita não nega que existe o favor, né?
O favor divino nas nossas vidas é a reencarnação. Todos nós estamos aqui de favor. As nossas conquistas são muito pequenas para significar assim a extensão do perdão das nossas faltas. O perdão das nossas faltas é justamente a possibilidade de nós nos habilitarmos para aquilo que o direito chama de restitutio in integros. Nós restituirmos a quem nós prejudicamos, tentar fazer restituir, voltar ao que era antes do prejuízo que nós causamos. Então, nós causamos prejuízos a muita gente no nosso passado e estamos aqui na labuta para tentar restituir, resgatar, né? Restituir, resgatar é a última fase do arrependimento, porque o arrependimento é um processo psicológico, mas a reparação é ação. Né? Não adianta nós pagarmos uma dívida com a nossa tristeza, com o nosso choro, com o nosso arrependimento. Eu estou muito arrependido. É bom, é bom. Acreditar é bom. Se arrepender é bom, mas não basta, tem que reparar. Né? Na epístola do apóstolo Tiago, ele diz, fazendo um discurso para o público, para os judeus, que ele fala com as pessoas assim: credes em Deus? Fazes bem, mas os demônios também creem e estremecem. Então, crer é um caminho, mas não basta. Nós temos que transformar isso em frutos bons. Né? Os frutos dependem daquela semente penetrar, crescer e dar fruto. Por muito tempo, eu falava, via e até ao plano onde me reunia com espíritos, quando uma pessoa sabia quando uma pessoa vai desencarnar, mas agora já não estou conseguindo. Essas percepções não são necessárias. Né? Não são necessárias. Todas as nossas percepções extrasensoriais que nós, de uma certa forma, nos habilitamos ou nos foi concedida, porque eu conversava isso com o Júnior, a mediunidade não se desenvolve. A mediunidade nós recebemos. Ninguém desenvolve mediunidade. Né? A mediunidade, a gente recebe. O que a gente pode fazer, o que as pessoas chamam de desenvolvimento, é educação. Nós podemos educar o fenômeno que já existe em nós e podemos nos educar como seres humanos. Porque quando nós nos educamos como seres humanos, nós saímos de um nível de pensamento muito materializado e elevamos o nosso padrão psíquico. Quando nós elevamos o nosso padrão psíquico, nós estamos mais sensíveis. Nós melhoramos o nosso Wi-Fi. Né? Então captamos melhor. Né? Porque não adianta ter um Wi-Fi bom se o aparelho não funciona bem. Né? O meu não tá baixando nada. Mas o Wi-Fi tá bom. Então tem que... Não é mais o problema do, do aparelhinho, né? Do aparelhinho, né? Se na infância é o campo mais fértil para o espírito, por que tem sido um campo tão difícil para os profissionais que trabalham na educação? Por causa da reencarnação dos espíritos rebeldes. Né? Eles estão aí. Dizia-se
antes do ano 2000, estava falando com ela que a gente esperava tanta coisa para o ano 2000, não aconteceu nada, só complicou mais ainda. Dizia-se que depois do ano 2000, a reencarnação de espíritos assim difíceis ia diminuir e a Terra ia começar a regeneração por um processo natural, né, de seleção natural. Mas ainda não começou essa seleção, não. A porteira está aberta. A porteira está aberta. Os jovens, isso é um detalhe que um daqueles jovens no além, o que mais escreveu, né, é o Jair Presente. Não é o Jair Presente, não, é um outro. Um, um dos companheiros daqueles jovens, daqueles 6 jovens no além. Não é o Jair Presente, é um que escreveu muitos livros também depois. Ele escreveu Falou e Disse. Não é Jair Presente, não, né? Acho que é o que escreveu Falou e Disse. Ele comentou, porque ele estava respondendo a um colega que fez perguntas e ele psicografava pelo Chico as respostas. E um colega estava perguntando o que ele achava da liberdade que eles estavam tendo, né, do sexo livre, né? A juventude estava assim, bem à vontade, ninguém era de ninguém, né? Década de 80, 70, 80, então estava tudo muito fácil. A pílula anticoncepcional já estava aí, né? Acho que a AIDS ainda não tinha despontado como esse pavor, então estava tudo à la vontade. E ele disse que nessa resposta, para eles tomarem cuidado, porque ele fala assim: esse negócio de reencarnação é fácil para cachorro, ele falou assim, e que uma relação irresponsável atraía entidades que não eram ligadas, né? Não era uma reencarnação preparada, né? Então, se havia alguém que estava na fila para reencarnação compulsória e abriu uma vaga, entrava. Então, assim, é, a gente vê aí como que existem necessidades de internação nesse reformatório aqui que é a Terra, internações compulsórias, né, que são determinadas pelo juiz, né? Digamos, suponhamos que aqui, nessa Assembleia, todos nós estejamos aqui internados, nós estamos internados também, mas a nossa internação foi voluntária, né? Eu creio que sim, eu quero crer que sim. Ninguém está aqui por ordem judicial, mas nós sabemos que alguns vêm por ordem judicial. E diz esse, que eu esqueci o nome, que muitas vezes nessa irresponsabilidade a gente abre uma vaga para uma internação judicial. Olha que complicação, né? Aí vem essas crianças difíceis aí. A maior responsabilidade nossa para educar os jovens é fazê-los crer que nada é melhor do que eles se amarem, né? Se eles vão ter sexo antes do casamento ou não, isso, eles vão ter que ser responsáveis por isso. Não adianta trancar o filho em casa, trancar a filha em casa, não tem como trancar. Não vai ter como. Tem que educar, tem que plantar a semente. E se aconteceu uma gravidez inesperada, fora de hora, é pedir a Deus para Deus proteger aquele espírito, né? Porque é possível que seja um desses que veio sem o planejamento, né? Ó, em análise de diagnóstico de espectro autista, em evolução rápida, crescendo rapidamente, os diagnósticos são reais ou as crianças estão diferentes do nosso padrão? Não, o diagnóstico de transtorno de espectro autista, quando ele é feito com responsabilidade, ele tem que obedecer ao padrão, né? Uma diminuição na capacidade de comunicação,
uma relação com os objetos bem atípica, uma relação com as pessoas, um nível de cognição diferenciado, onde não há envolvimento emocional com aquela compreensão. Então, quando está dentro desse padrão, e se puder ser auxiliado por uma neuropsicóloga, porque as neuropsicólogas elas têm uma testagem que não é permitida o acesso nem a análise a quem não é neuropsicólogo, né, que é uma especialidade da psicologia. Então, essa testagem é muito demorada, muito sofisticada. Então, quando há esse diagnóstico, o diagnóstico é do autismo mesmo. Agora, o fato de haver um número maior de diagnósticos não me parece nada tão surpreendente, não. Porque o diagnóstico começou na década de 60. Mas o autismo não iniciou na década de 60. Essas crianças eram consideradas esquizofrênicas, esquizofrenia infantil. Então, mas elas não são esquizofrênicas. Elas têm um padrão de comunicação e de evolução diferenciado. E espectro significa um padrão de várias tonalidades, né? Como as cores do arco-íris. Então, tem alguns casos que são muito diferentes uns dos outros. Muitos autistas evoluem, né? Tem a Temple Grandini, que veio aqui ao Brasil alguns anos atrás, ela é agrônoma, ela é autista, ela fez palestras aqui no Brasil, ela estudou agronomia, descobriu o método de reprodução de animais, né? Ela sentia dor dos animais na hora do abate. Então, o que não se é razoável é dizer que não, seu filho não é autista, não, ele é hiperativo, ele tem transtorno opositor desafiador, ele tem transtorno de ansiedade, tem transtorno de conduta e é bipolar. Isso é que está errado. Dá 5 diagnósticos para a criança e 6, 7, 8, 10 remédios. Esse que é o erro. É melhor dizer, ele é autista, mas ele também é hiperativo. Não, não tem nada de autista e hiperativo, não. Autista é autista. As outras condições chamadas comórbidas fazem parte do complexo da síndrome do autismo. Então, diagnóstico em psiquiatria é opinião. Não existe absoluta certeza. Né? Nós não estamos. E a única coisa que se pode fazer para se impor o diagnóstico é uma coisa que se chama argumento de autoridade. Não, mas esse aqui foi dado para o doutor Fulano. Isso é argumento de autoridade. Fala aí, os doutores aqui presentes, argumento de autoridade tem valor para a ciência? Tirando esse argumento, o que se pode fazer são testagens. Testagens que os neuropsicólogos fazem e eles não podem dar o diagnóstico na testagem. Eles vão abrir o leque e o médico vai olhar e vai avaliar. É igual a tomografia e a ressonância, ela não dá diagnóstico, ela mostra o que está vendo. Quem vai fazer o diagnóstico é quem vai ver aquelas imagens, vai ver aquelas percepções do imaginologista com a análise clínica do médico. Aí que vai chegar um diagnóstico, tanto que é um exame complementar. O transtorno emocional, que leva o nome de oniomania, compulsão para comprar, é tido como um problema que não tem cura. Todas as compulsões, elas são detalhes
de um também espectro que é chamado obsessivo-compulsivo. O espectro obsessivo-compulsivo, ele pode ser composto de situações onde a pessoa tem obsessões. As obsessões não são o que nós espíritas chamamos de obsessões, não. São pensamentos intrusivos. E vocês podem então perguntar, mas o pensamento intrusivo não pode ser alguém soprando no nosso ouvido? Pode, pode. Agora, eu já vi pessoas com toque, né, que se trataram com medicações e estabilizaram. E eu vou ser franco com vocês. Na minha experiência, eu observo muito o processo obsessivo, ele atua sobre a nossa afetividade. Os espíritos, eles não querem que nós sintamos as coisas, que nós tenhamos sentimento. Eles querem bloquear a nossa capacidade de sentir. Claro que eles querem nos fazer sofrer, mas se eu estou sofrendo e eu não sou mais quem eu sou, se eu estou mais frio com minha esposa, se eu não tenho mais capacidade de ter empatia com o sofrimento dos meus filhos, aí eles estão satisfeitos. Porque eles conseguiram ferir a minha alma, tirar a capacidade da minha alma de sentir o que ela sentia antes. Mas se eu estou apenas preocupado com as obsessões, os pensamentos intrusivos, né, de limpeza ou de simetria, ou de minha capacidade profissional, enfim, qualquer coisa que me atrapalhe o meu funcionamento. Porque toque tem que atrapalhar o funcionamento. Então, fulano é muito arrumado, eu acho que ele tem toque. Claro que não, arrumado é arrumado, gente. Está vivendo a vida dele, está trabalhando, está produzindo, tudo está normal, deixa arrumar. Toque é uma coisa que produz disfuncionalidade. Se ele está funcional, então ele não tem toque nenhum. Ele pode ser uma pessoa com, alguns chamam assim, personalidade obsessivo-compulsiva. Tem pessoas que têm uma personalidade um pouco obsessiva-compulsiva, mas não é toque, é a personalidade. É o direito de cada um de ser o que é. A pessoa só vai dormir quando acabou de lavar tudo, não tem nada sujo na cozinha, não tem, já varreu tudo. É complicado, mas tem, assim, as mulheres aqui, a maioria sabe que tem mulher que é assim, né? Outras já ai, amanhã eu lavo. Como dizia Scarlett O'Hara E o Vento Levou, amanhã eu penso nisso. Tem coisa que dá muito trabalho de pensar no dia, né? Mas se a pessoa desenvolve uma compulsão por compra, na minha prática, eu já observei isso induzido por antidepressivo. Dos remédios que eu tenho mais preocupação com o uso indiscriminado são os antidepressivos. Porque ninguém quer ficar triste mais, né? E Freud fez uma definição de depressão que eu acho que ainda é a mais correta. É melancolia sem luto. Se há luto, não há depressão. Ah, eu estou com depressão porque fulana morreu, porque meu filho, porque minha mãe, porque meu marido. Então, se foi pela perda, pelo luto, é uma melancolia, evidentemente que é, mas não é o transtorno depressivo maior, que é o nome do diagnóstico, CID-10F32. Não é, porque pelos critérios da CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, da OMS, ele não pode ter uma causa exógena, ou seja, de fora, que é o luto.
Ele tem que vir, a pessoa está bem, sem grandes mudanças na sua vida. E aí há uma queda de energia. Então, nesses casos, o antidepressivo funciona como um medicamento assim, bom para ela voltar ao padrão emocional e depois do tempo que o médico achar razoável, ele ser suspenso. Ou a maneira mais moderna que fala de suspender, que é descontinuar, que é tirar devagarinho. E tirando devagarinho, né? Vai fazendo uma retirada para a pessoa não ficar. Não é, eu tenho depressão e tenho que tomar. Não, ninguém tem depressão. Alguma coisa está errada aí. Né? Não é um padrão emocional ad eternum. É claro que existem esses casos, mas o que a gente vê são as pessoas se acomodarem no diagnóstico. Né? Uma parte se acomoda por questão previdenciária. Quem aqui não sabe disso? Né? É um ganho secundário. Né? Quando Jesus viu um paralítico ao lado do tanque de Betesda, ele estava ali havia 11 anos. Não, não, já tinha 30, esqueci, mais de 30 anos que ele estava ali no tanque de Betesda. O tanque de Betesda era tipo uma piscina pública que ela tinha um canal que alimentava. E de vez em quando havia uma, um fluxo maior. Então produziam umas marolas. Né? Era o normal dali. E as pessoas tinham aquele mito que era o Espírito Santo que descia e eles tinham que se jogar. O primeiro que se jogasse se curaria. Né? Como muitas doenças fantasma até hoje existem, essas curas milagrosas que são de doenças psicológicas, né? E as pessoas fazem aquele dramalhão todo, e a gente sabe que acontece, inclusive no nosso meio, o paralítico ficava ali e Jesus falou assim, você não quer ser curado? Não, eu não posso me curar, porque como é que eu vou me jogar lá? Se eu for tentar me arrastar, mais de 10 já pularam antes de mim. Mas Jesus sabia. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou outra coisa. Você quer ser curado? Jesus perguntou isso. Não perguntou se ele queria se jogar no tanque. Né? E aquilo ali, mal ou bem, funcionava para ele. Porque a piedade alheia gerava uma esmola. Então, de qualquer forma, tinha ganho secundário. Né? E Jesus falou então eu te mando, levanta-te, toma a tua cama e anda. Né? Então, quem sabe ele fala para muitos de nós, né? Vamos sair disso. Não pode ficar estagnado, não. A água estagnada apodrece. Então, se essas doenças emocionais, a mania de comprar, é compulsão. É uma das compulsões. Tem compulsões de todos os jeitos. E geralmente compulsão é para compensar uma obsessão. Então, tem toque com predominância de obsessões, tem toque com predominância de compulsões e tem toque que é de equilíbrio, né, de compulsivo obsessivo. Né? E por que eu disse que quando às vezes usa uma medicação e melhora, me parece que não é uma obsessão espiritual. Primeiro que melhorou com química, e obsessão não melhora, obsessão espiritual não melhora com química. E segundo, aquilo não estava interferindo na capacidade de sentir e amar da pessoa. Né? E eu já vi muitos quadros que aparentemente são
diagnosticados como depressão quando a pessoa está fria de sentimento. Aí eu escrevo até no meu prontuário, eu boto 2 letrinhas gregas, a psi e a teta. É como a parapsicologia chama os fenômenos de interferência espiritual, né? Psi-teta. Então, para não dizer que quem olhar meu arquivo, se um juiz pedir, ele pode perguntar, o que é esse psi-teta? Não, isso aqui não é nada, não, eu que gosto de botar letrinha grega às vezes. Não quer dizer nada, ninguém vai saber o que é. Mas quando eu vejo que tem um intruso na história, eu boto sempre o psi-teta. O que adianta muito pouco, o máximo que eu posso fazer é copiar o nome da pessoa e o endereço num papelzinho, guardar e levar para a minha reunião, né? Quando a pessoa não é espírita, né? A maioria não é espírita mesmo. O que Pietro Baldi achava das obras de Chico Xavier, se ele possuía alguma favorita. Ele leu muitas obras de Chico Xavier, né? Leu com muita dificuldade, né, porque ele tinha dificuldade no começo de ler o português, mas ele gostou muito de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque foi muito parecido com a tese que ele havia feito de conclusão do curso dele de Direito, que foi sobre o Brasil, né? Então ele... Esse aqui é também. O evento de Judas com o episódio de Cristo e o evento de Judas foi programado? Sim, porque Judas foi tão mal julgado. Não, não foi programado. Judas, o padrão mental dele não era de compreender a dimensão da salvação de Jesus. Humberto de Campos explica muito bem isso. O que ele compreendia, como possivelmente zelota, era que Jesus era um libertador político. E se ele talvez fizesse essa jogada política digamos, fazer aquela traição para Jesus então mostrar seu poder, né? Sendo que Jesus seria assim, o idealizador do novo regime e ele seria assim, um chefe político, porque ele era mais pragmático que Jesus. Né? Pragmático é a pessoa que sabe fazer o que nem todo mundo acha errado, mas que tem que ser feito. Né? Pragmático é quem faz o que ninguém tem coragem de fazer. Né? E ele era pragmático. O erro dele foi esse. Foi ter sido pragmático e depois ele descobriu que não foi nada disso, que ele foi traído pelos próprios. Santos Dumont sofreu influência espiritual até cometer suicídio. O livro Ícaro Redimido não é confiável por alguns fatos relatados. Santos Dumont já encarnou depois do seu último desencarne. Eu também não gostei do livro Ícaro Redimido, achei que ele trata de situações ali inúteis e que os espíritos elevados não falam, que é da sexualidade das pessoas. Também, no meu ponto de vista, foi profundamente antidoutrinário ao mostrar que um espírito de envergadura espiritual elevada, como foi Santos Dumont, teria só pelo suicídio se tornado um ovoide. Isso não é isso que está relatado no livro Libertação, onde aparecem os ovoides. Eu acho que nos domínios da mediunidade, eu acho que não, só Libertação. Mas eu acho que tem um outro que fala também. Mas no Libertação são espíritos sem ego. Eles não tinham mais eu. Eles perderam, eles ficaram tão absorvidos no chamado monoideísmo que eles perderam. Né? E não era o caso. Quando ele conseguiu contornar a Torre Eiffel com o dirigível, ele ganhou 500 mil francos, ele distribuiu para os pobres de Paris uma parte. A outra parte ele deu para os mecânicos. Ele não ficou com nada, 500 mil francos.
era o prêmio Deutsch, que era oferecido para o primeiro que voasse contra o vento. Então a maneira dele fazer foi contornar a Torre Eiffel, né? Numa hora ele estaria contra o vento, né? Ele fez, né? Então, não há essa ideia. Agora, sofrer influência espiritual, hoje, possivelmente hoje na Terra, cerca de 7 bilhões de pessoas estão sofrendo influência espiritual. Vocês sabiam disso? Pelo contato que você teve com o Chico, eu gostaria de ouvir alguma experiência do Chico com os animais, efetivamente, se ele podia comunicar com os animais. Ele conversava, né? Ele achava que conversar com o animal era uma forma de semeadura também, porque não é como disse um ex-ministro nosso, é um ser humano como outro qualquer, mas é um ser vivo como outro qualquer, né? Vocês lembram do ser humano? Se Chico vai reencarnar, ele falou uma vez que quando ele reencarnasse, ele queria ficar até 5 anos no colo da mãe dele. Já que ele não teve mãe até 5 anos, intolerância religiosa que vem assolando a mídia. Nós estamos num processo grave de intolerância, né? Infelizmente, os nossos irmãos evangélicos estão capitaneando esse processo aí. Eles estão muito intolerantes, eles nos ofendem, nos agridem, aos católicos também. E eu não sei aonde isso vai ser levado, né? Porque isso atinge a política, né? Nós vemos que os setores mais duros e cruéis da sociedade que estão apoiando grupos políticos militaristas são evangélicos. Então, aonde isso vai chegar? Né? Espero que não chegue ao ponto que eles tornem o Brasil um país que proíba o espiritismo. Né? Os que casam com pessoas do mesmo sexo é prova ou expiação? A homossexualidade não está na pauta das questões morais, não. Isso é mais um fator que essas pessoas que não sabem interpretar a lei interpretam, trocam o efeito pela causa. Nós que somos espíritas reencarnacionistas nunca poderíamos ter essa dúvida. Nunca poderíamos. Então, se há uma transição de polaridade, né, onde as pessoas não se sentem psicamente idênticas ao seu sexo biológico, e se ela ama, né, onde está o erro? O erro está na forma ou no conteúdo? Né? Quantos casais heterossexuais vivem em desarmonia com violação, violência, sexo indesejado, assédio moral e sexual dentro do casamento, sendo heterossexuais? Então, a moralidade não está na forma. Tomar a moralidade pela forma é uma visão pobre, né? Então, nós já deveríamos ter ultrapassado esse padrão, né? Agora, que os nossos irmãos, não compreendendo a reencarnação, eles queiram penalizar a forma e não o espírito, né? É, é a limitação deles, né? Mas nós que já temos a percepção de que nós somos espíritos eternos, né?
no seu modo de ver o Espiritismo, gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a declaração do Divaldo sobre o Espiritismo. Em, em- não, ele não disse que a homossexualidade era algo errado e condenável, não. Porque quem escreveu botou entre aspas, mas não está isso na entrevista, não tem isso, não. Ele apenas reportou-se que hoje existe, assim, baseado na teoria de alguns pensadores franceses, que vêm desde de Michel Foucault e a Beauvoir, é, 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 Sartre e Beauvoir, eles achavam que as pessoas nascem não sem sexo, mas sem gênero. E aquilo é através da educação que ela vai se direcionar, né? É uma ideia, né? É uma ideia, naturalmente é respeitável. O que me parece até hoje insuperável é o livro Vida e Sexo, de Emmanuel. Esse livro é insuperável. E o capítulo de homossexualidade, já que já avança no tempo, porque naquela época muita gente falava de homossexualismo, e Emmanuel, prudentemente e antecipando-se ao tempo, ele usa a expressão homossexualidade, que o prefixo ismo ele é pejorativo, é um sufixo que dá a ideia de doença, né? Então, a gente falar homossexualismo, nós estamos pré-julgando que é uma patologia, e homossexualidade não é comportamento. Então, ele já antecipando-se ao politicamente correto, já na década de 60, 70, né? O livro foi lançado em 70, ele já usou a expressão homossexualidade. E a definição dele ali, os conceitos, fala simplesmente que nós temos que ter compreensão e amor com todos. Cada um está num processo. E o que gerou essa confusão toda foi que as pessoas assim pensaram partes da entrevista para fazer essa celeuma. Eu acho desnecessária. Acho desnecessária. Não, não foi, talvez a entrevista tenha sido infeliz, né? Eu acho que foi infeliz pelo que eu escutei, né? Porque ela parte de um pressuposto que existe uma ideologia de gênero. E não existe ideologia de gênero. Quem disse que existe ideologia de gênero foram pessoas maldosas que quiseram denegrir os criadores dessa ideia e dizer que eles querem induzir as pessoas a comportamentos de homossexualidade. Então, não existe nada disso, nem esses que entendem a questão do gênero, como o Sartre, a Beauvoir, tem uma outra francesa que esteve aqui no Brasil há pouco tempo, foi até xingada publicamente, foi agredida. Vê, uma doutora francesa chega aqui e o povo sai para agredir ela com pau e pedra. As pessoas estão perdendo a noção, né? Perdendo a noção. Nem eles são per, querem perverter a sociedade, e nem o Divaldo, nem o Haroldo quiseram falar assim, essa opinião assim grosseira como ele disse que a homossexualidade é... Não, não houve isso não. Tanto que tanto um como o outro tem muitos amigos que têm vida e comportamento homossexual e sem haver nenhum conflito entre eles, né? Todos nós sabemos e conhecemos pessoas de várias religiões que têm esse estilo de vida e que continuam com seu padrão
mental e espiritual mantido, vivem com respeito, agem com respeito, né, funcionam normalmente na sociedade e estão expostas às críticas, né? Embora nenhum heterossexual promíscuo esteja exposto às críticas como eles estão, né? Falar sobre influência espiritual negativa sobre obra literária espírita. Existem livros que são tão mirabolantes que é difícil acreditar. Isso aí é questão de mercado literário. Infelizmente, o mercado literário pede que o nível baixe para produzir a venda, né? E assim como a literatura tem os bons e os maus escritores, a literatura espírita está repetindo esse padrão, né? Isso é como um velho ditado português: há quem goste dos olhos e quem goste da remela. É o direito, né? Espiritualmente, porque o Rio de Janeiro está passando por tudo isso, né? Eu acho que o Rio, o Brasil, cada região em si com suas dificuldades, nós estamos vivendo a época, o que Chico chamou de a derrama espiritual. Todo mundo lembra da época da derrama, que depois de 3/5 do ouro, 3/5, né, tinha que ser pago a Portugal. Não, 1/5 que tinha que dar. É, é, tinha que ser pago a Portugal. Então, de vez em quando, eles faziam uma derrama que era para fazer cobrança de impostos atrasados, né? E parece que nós estamos em época de derrama espiritual. Eles estão fazendo essa transição, né? É muito complicado porque existe uma parte do Evangelho que nós conhecemos muito bem e que o Espiritismo, através desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, transformou no, no, num livro de cabeceira para todos nós, que é o Sermão da Montanha, que é o sermão da consolação, né? Aqui são as palavras consoladoras de Jesus, né? Mas existe uma parte que ninguém gosta de ler, primeiro porque não entende, segundo porque tem medo, e que fala muito mais de justiça do que de amor, que é o Apocalipse. E existem algumas parábolas que são chamadas parábolas judiciais que falam dessa situação que nós estamos vivendo aqui. E tem uma hora que a cobrança vem. Por mais amor, por mais compreensão, por mais compaixão, uma hora as coisas vão ter que ser acertadas, né? E está havendo a confluência. Não tem a explicação do karma coletivo? Quando junta um tempo, junta aquelas pessoas que estão com a mesma necessidade e vão arrematar tudo junto aqui, no mesmo acidente, no mesmo circo que pegou fogo, né? Na mesma boate que pegou fogo, vão resolver tudo junto, né? E diz-se, né, os estudiosos pensam isso, que a Terra, o Brasil, não é só o Brasil, né? O mundo inteiro está debaixo dessa situação. Está passando por uma hora de acerto de contas. E que uma grande parte da população mundial vai passar por isso. No final do livro A Caminho da Luz, tem uma frase mais ou menos assim: uma tempestade de lágrimas varrerá toda a terra. Está lá no A Caminho da Luz, 1938. Como funciona a escola Dom Bosco do nosso lar? Me parece que funciona para educar
muitos jovens que desencarnam em situações de problemas emocionais, dificuldades, esses jovens que se perderam nesses caminhos aí de suicídio, drogas, parece que muitos estão lá. Aqui, explicação espiritual de depressão e autismo. Depressão, a princípio, não é doença espiritual, né? Só se nós considerarmos todas as patologias humanas como espirituais. Mas, em si, ela é um esgotamento fisiológico. Ela é um esgotamento fisiológico dos neurotransmissores. E repondo os neurotransmissores, aquilo melhora. Toda vez que uma pessoa melhora com química, para mim não é espiritual. Ou um exemplo, por exemplo, de pessoas, pastores reconhecidamente bons e amigos do povo, como o padre Marcelo Rossi e padre Fábio de Mello. São duas pessoas que levam a mensagem de Jesus a grandes públicos. Quem não gosta de escutar ler uma frase bonita dos dois, ouvir uma música alegre dos dois, né? Não, eu só ouço música espírita. Claro que não, nós somos ecumênicos. Nós temos que ser ecumênicos, né? Alguém perguntou aqui sobre ecumenismo, acho que eu pulei essa pergunta. Mas nós temos que ser ecumênicos, gente. Nós temos que ser irmãos uns dos outros. Da intolerância, é. A tolerância é isso, é nós nos abraçarmos, temos compreensão. Eu estava falando com o Júnior que no mês de janeiro, uma freira, a irmã Aila Pinheiro Andrade, foi pela segunda vez fazer palestra lá na nossa escola Jesus Cristo. E foi maravilhosa. E ela é muito simpática e ela às vezes brinca. Vocês que têm que se preocupar com isso, porque vocês isso é karma. Para mim não, eu estou carregando a minha cruz. Ela brinca assim. E aí depois da reunião, ela foi. Minha mãe fez um almoço para ela. Aí ela chegou lá, viu a mesa posta, como eu vi a mesa posta lá na casa do Júnior, olhou tudo assim. Ela falou assim: agora eu entendo que é planeta de prova e expiação. A gente prova e expia. Prova e expia. Então, é, a depressão, se ela for espiritual, quando ela é espiritual, ela afeta o sentimento da pessoa. A pessoa perde o sentimento. Então, a mãe que deixa de ter amor pelos seus filhos, deixa de cuidar dos seus filhos, ela está sendo vítima de espíritos sofredores. E eles atuam no lobo frontal, né? Eles tiram a capacidade da pessoa perceber que está sem sentimento, que está sem empatia. Então isso é muito triste, você ver alguém que sempre amou e que não está amando. Então isso é um padrão espiritual grave. Agora, se a pessoa está com o humor rebaixado, com a energia rebaixada, como esses dois padres que continuam no seu afã de evangelização, mesmo com essa energia baixa, é porque eu penso assim, a influenciação que eles têm é que os outros 7 bilhões têm também, todos nós temos. Mas eles não estão sofrendo isso por uma perseguição. Me parece que não é uma perseguição espiritual em si, né, insidiosa. É a que todos nós temos, todos nós estamos aqui para, como dizia o antigo presidente do Corinthians, Vicente Mateus, quem está na chuva é para se queimar, né? Então nós estamos aqui nessa e temos que suportar. Então essa aqui de depressão também.
Parkinson e Alzheimer. Pois é, são doenças do envelhecimento que aconteciam menos porque as pessoas atingiam menos essas faixas etárias. Não vai ser fácil a gente tentar explicar tudo pela reencarnação e pelo karma, não. Não é simples, não. São doenças do envelhecimento, são lesões que aparecem nas ressonâncias magnéticas. Então, são lesões cerebrais. A doença de Alzheimer tem uma proteína beta-amiloide que ela enche o cérebro nessas células da glia, que digamos assim, elas são elas que seguram e ajudam a conectar os neurônios todos, elas estão todas inflamadas por duas proteínas, a proteína tau e a beta-amiloide. Então o cérebro empretece e a substância branca murcha. E isso, evidentemente, prejudica a capacidade cognitiva, né? E o Parkinson não é nessa área, é em outra área, né? Que prejudica mais o movimento, mas que, com a consequência, vai gerar um processo também de apatia, de falta de vontade, de falta de força, que as pessoas ficam dizendo que é a depressão, mas não é a depressão, é a depressão, entre aspas, do Parkinson, do processo que a pessoa não consegue andar, não consegue começar o movimento, é aquela insegurança para começar as coisas, né? Mas é uma condição do envelhecimento, que alguns têm, outros não têm. Agora, se isso está ligado a uma causalidade individual dela, é possível que sim, mas nós não temos necessidade de usar esse entendimento, porque aí nós vamos passar a julgar. Olha aí, ó. Ó fulano aí, ó. Fazendo de bonzinho, mas tá com Parkinson. O que ele não fez para estar com Parkinson, né? Então, essa visão dos antigos fariseus, né? Os fariseus, né? Você está todo no pecado. Eles falavam assim. Aqui pergunta também sobre a depressão dos jovens, né? Os jovens estão tendo todos esses problemas, todos esses dramas todos, porque eles reencarnaram muito rápido. Eles não desprogramaram. Eles vieram com os dramas de sua última vida. E por que as crianças sentem tudo isso? Porque os programas vieram ativados. As memórias estão ativadas. Não a memória consciente, mas a memória traumática de sua vida anterior está lá. E o maior trauma da reencarnação não é o trauma das coisas que nós sofremos, mas o trauma das coisas que nós fizemos os outros sofrer. É o que mais trauma nos causa na reencarnação. Tanto que Jesus disse assim: se tua mão é causa de escândalo, arranca, porque é melhor entrares na vida, entre aspas, entre parênteses, reencarnar sem uma das mãos, do que tendo as duas mãos, perderes a sua vida Então, assim, é melhor reentrar na vida com as mutilações, né? Porque nós causamos escândalo com com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com a nossa palavra, né? Com as nossas ações, nós causamos sofrimento. E isso é que é o nosso maior trauma. Tantas pessoas, principalmente assim, vítimas de religiões falsas, que ficam levando as pessoas a estado de paranoia. O estado de paranoia é você achar que todo mundo está fazendo mal. Esse aqui está com inveja de mim, aquele está com inveja de mim, esse aqui quer o meu mal. Isso é paranoia, né? Essas religiões elas estão produzindo uma porção de gente paranoica. E o causador dos nossos sofrimentos somos nós mesmos. E nós não estamos sofrendo hoje porque nós sofremos ontem.
Porque se nós estamos sofrendo porque nós sofremos, então é uma dízima periódica, não vai ter fim nunca. Nós estamos sofrendo porque nós fizemos sofrer, aí a conta fecha. Aí a coluna do dever, né? Como é que é? Débito e crédito, casa é aquela continha no final da contabilidade e fecha direitinho, né? Agora tem gente que só fica achando que está com trauma do que passou. Agora todo mundo, a gente vê, às vezes eu fico vendo assim, esses meninos, adolescentes que estão no crime, eles estão aprendendo essa esperteza e quando eles cometem atos assim, infracionais graves, eles ficam falando para as psicólogas, assistentes sociais, médico não acredito não, que médico é muito grosso, mas assistente social é muito bondosa. Se tem algum assistente social aqui, pode ter certeza, vocês são pessoas muito superiores. Vocês acreditam muito nas pessoas. Psicólogo também é muito boa. Então, assim, elas ficam com peninha daquele psicopatazinho. Dizem, tadinho, ele sofreu tanto, por isso que ele vai fazer isso. Tá certo, ele sofreu. Mas ele não é por causa daquele sofrimento que ele teve na infância que ele está com aquela ruindade toda. Ele está com aquela ruindade toda porque ele é um espírito ainda muito atrasadinho. E ainda precisa de muitas e muitas experiências para modelar aquela violência dele, né? O que a doutrina espírita representa a esquizofrenia e como lidar com esse distúrbio. A esquizofrenia é uma doença mental grave, é uma lesão cerebral grave que afeta o pensamento das pessoas, né? O que ele vê da realidade não é o que nós estamos vendo, né? Ele sim, a paranoia do esquizofrênico é real. Ele acha mesmo que está sendo perseguido e que há um complô contra ele. Quando ele vê o médico, ele não vê o médico, ele vê um perseguidor. Quando os enfermeiros chegam para aplicar a injeção, ele entra em pânico porque ele tem certeza que são inimigos, né? E o delírio é um dos maiores sofrimentos. A pessoa interpretar a realidade conforme está na mente é um delírio muito grande. É um sofrimento muito grande. Então, uma vez eu assisti uma entrevista que Chico fez a Hebe Camargo. Se não me engano, ela está reproduzida no livro Jesus e Nós. Uma parte da entrevista está ali nesse livro. E ali ele diz que pessoas que foram homicidas e suicidas, elas atingem de um modo tão grave o seu psiquismo que na adolescência da reencarnação seguinte aquilo vai se cindir, né? E esquizo é cisão e frenos é sentimento. Então é realmente um sentimento cindido. É uma doença bem grave e possivelmente essa seja realmente uma questão kármica. Quase tudo é, mas essa sim é uma ligação assim, muito direta. A evolução em espiral, quando se diz que Emmanuel evoluiu em linha reta após a existência como pulos lentos, pode-se concluir que o processo se deu também de forma em espiral na realidade. Essa visão de espiral e reta só existe na nossa visão, porque na visão de Deus tudo é curva, o universo é curvo. A reta só existe para gente, que nós vivemos num mundo da relatividade. Fora da relatividade, tudo é curvo. O universo é todo curvo, né? Então as paralelas vão se encontrar na geometria que não é euclidiana, né? Os professores de matemática devem saber, né? Numa geometria mais profunda, as paralelas se encontram, porque é tudo curvo. Isso depende do ponto de vista onde nós estamos, né? Tem pessoas que estão vendo uma curva muito suave, as pessoas têm certeza que é uma reta, né? Então, quem sabe se ele fez uma retomada para dar um impulso maior depois? Ninguém sabe.
tem uma mensagem que ele mesmo transmitiu a Chico e que ficou guardada há muitos anos com meu pai. E ele colocou no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, que infelizmente não está sendo editado pela editora de Araras. E ali ele diz que ele estava vindo, que ele veio para as terras brasileiras como Manuel da Nóbrega, porque ele havia saído da Europa, onde ele havia seguido a linha do crê ou morre. Ele. Então, isso foi depois de Publius Lentulus. Então, teve uma curvinha aí. E se fosse reto, ele já estava lá junto com a Lívia. Em relação às doenças denominadas incuráveis, os homens do nosso tempo encontrarão cura? Acho que sim, câncer. Acho que sim. Chico disse isso nessa entrevista de 2019. Disse que tudo isso, a cura disso é genética. Vão curar pelo câncer, vai curar pela genética. E possivelmente até esquizofrenia, né? Imagina, se eu tenho um filho que sofre muito com isso, tenho um cunhado também, e o dia que se curar, né? Olha que beleza, olha que beleza, né? Nós estaremos vencendo uma etapa do nosso planeta, né? As provas e expiações não vão ser mais necessários como aguilhões para a nossa evolução, né? Olha, de agora em diante, você ainda é um pouco burro, mas você não precisa ser tratado mais com espora. Ah, que beleza, né? Já é um burrinho mais educado, já vai andando sozinho sem precisar espora. Em relação aos evangélicos, vamos lá, assim, aos nossos irmãos evangélicos, Chico era sempre assim. Em relação aos nossos irmãos evangélicos e à intolerância às outras religiões, o que podemos fazer? Orar. Principalmente quando batem a nossa porta nos domingos de manhã. Aí tem que orar mais ainda, porque a pessoa queria dormir mais um pouquinho e não pôde, né? Apesar de sabermos que somos espíritos, né? Então eles estão tendo, eles estão sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? E o que a espiritualidade nos ordena quanto ao anticristo Edir Macedo? Ninguém disse que ele é anticristo, gente. Quem disse que ele é anticristo? Saber se Deus é nosso Pai tão misericordioso, como Ele permite que uma pessoa possa sofrer tanto tempo após a desencarnação, achando que possa estar viva, uma escrava, né? A gente vê muitas pessoas que permanecem. A explicação desse tempo é a mesma que nós somos muito presos a uma coisa que tinha um filósofo francês chamado Henri Bergson. Ele dizia que existe tempo e duração. Duração ela depende a nossa, da nossa percepção que está presa à dimensão onde nós estamos, né? Se nós saímos da dimensão aqui material, nós estamos presos a essa temporalidade daqui, não. Então, um espírito desencarnado, quando ele se refere, como André Luiz se referiu a 8 anos, é uma maneira que ele encontrou de dar uma ideia a nós da duração que ele passou. Agora, que isso se refere ao tempo nosso cronológico aqui, não faz sentido. Agora, eu não sei explicar isso, porque quem explicou isso foi Einstein, sobre teoria da relatividade. Não funciona, o tempo não funciona como a gente pensa que funciona, né? O tempo é alguma coisa que o que nós entendemos como tempo funciona nessa dimensão nossa aqui. Fora disso, não. Então, o que se espera da pessoa que está aprisionada no ódio, na vingança, é que ela consiga sair do aprisionamento do ódio, da vingança. E se chega a nós alguém que passou
pelo terrível provação da escravidão, e a pessoa ainda quer se vingar dos seus antigos carrascos, patrões e tudo mais, nós temos que orar por ela para ela sair daquela dimensão, né? Agora, se ela está há 200 anos, é o que nós entendemos pelo nosso entendimento de tempo, né? Mas ela, de repente, não é essa que ela passou, não é, a percepção dela é diferente. Eu não sei explicar isso não, gente, que isso aí é, é teoria da relatividade, não é física quântica também não, sabe? Eu tenho uma filha professora de física, ela diz, rapaz, para de falar bobagem, não fala mais nada em pregação, em palestra sobre física quântica. Eu falei, por que, minha filha? Ela assim, porque eu vou te mostrar um livro de física quântica. Ela abriu um livro dela desse tamanho, porção de fórmulas, isso que é física quântica, nessas bobagens que você fica falando. Não, então tá bom, então prometo, nunca mais vou falar de física quântica. Que a gente fica achando que física quântica é espírito, é entrar em buraco negro e não sei mais o que, em buraco de minhoca. E a gente fala essas bobagens todas sem saber nem o que nós estamos falando. Mas uma coisa eu perguntei a ela e ela disse que é verdade. A gente chama passe à distância ou irradiação, né? Ela falou assim, papai, pensa assim, se você está, como eu estou aqui em Araçatuba, e as pessoas que eu quero irradiar estão lá na minha cidade, Campos, e não sei quantos mil quilômetros, 1.800, 2.000 quilômetros. E se eu fixar o meu pensamento no meu filho, impuser as mãos e orar com fé, que aí tem que ter fé, né, gente? A fé é a conexão. E orar com fé, a energia que vai ser liberada, ela não vai ter que atravessar os 1.800 quilômetros, não. Hoje não, vai atravessar, mas na velocidade da luz. Não vai ser na velocidade da luz, não. Ela vai entrar num túnel que existe, que eles chamam de buraco de minhoca. Em menos de um segundo ela vai estar lá. Instantaneamente eu estou irradiando aqui e ele está recebendo lá. E se ele não tivesse lá, ele tivesse na Coreia do Norte, em menos de um segundo ele estaria recebendo lá também, né? Porque esse buraco não passa por esse espaço, ele passa por outro. Mas o que é isso? Eu não sei explicar. Nem ela soube me explicar. Até ela tentou, eu não entendi. Aí eu pedi para ela parar, porque já estava me dando dor de cabeça. É porque os seres humanos que são obsidiados com a mãe da pessoa que pergunta, né? Constituem uma família, ainda são perseguidas, tendo 87 anos, se ela desencarnar, vai continuar no outro plano ou será ajudada. Vamos pensar assim, vamos pensar de uma maneira otimista. As pessoas que viveram uma vida inteira com um padrão de comportamento difícil, nem sempre esse padrão de comportamento é resultado de processo obsessivo. Muitas vezes, através da oração, os espíritos já foram encaminhados, já foram socorridos. Mas as lesões que ficaram mantêm um padrão de comportamento que não consegue mudar. Às vezes ela não tem ainda a capacidade de, nem com 87 anos, ela vai ter já estratégias comportamentais, cognitivas, para fazer essa mudança. Às vezes ela está aprisionada num padrão comportamental, né? E a gente sabe que tem pessoas que precisam de treinamento psicológico, né? Tem uma linha psicológica que é cognitivo-comportamental, que ela treina a pessoa, né? Freud achava isso um horror. Freud achava que o certo é ir lá no fundo do poço para corrigir tudo. Mas quem faz TCC ajuda muita pessoa em pânico, ajuda muitas pessoas com manias, com toque, que elas conseguem treinar a pessoa a não viver baseada nos padrões. Agora, 87 anos, mesmo com um bom especialista em cognitivo comportamental,
vai ser difícil mudar. Mas não pensemos que sempre essa pessoa vai estar no processo obsessivo, não. Eu já vi uns que estavam simplesmente na inércia do processo obsessivo. Lembra o que é inércia? Física também. É o ônibus freia e a gente sai todo mundo andando para frente. Né? Então é o processo inercial daquela que se manifesta através das lesões, né? Lesões perispirituais. Né? E que possivelmente com a desencarnação ela vai poder ser melhor tratada dessas lesões. Né? Possivelmente dormindo, né? São os espíritos que dormem. Então pensa positivamente na mamãe, ora muito por ela. Se ela dorme, e se você mora na mesma casa, faz aquilo que as nossas avós falavam para fazer com os nossos filhos, reza a cabecinha dele. Então, impõe as mãos e faz a oração sobre o lobo frontal dela. E também os dois temporais, também é muito útil. Né? É um passe só de imposição ali, no lobo frontal e nos lobos temporais. Né? Quem sabe aquilo ali vai facilitando, né, as novas vias que tem que se estabelecer e que, fisicamente falando, na parte cerebral vai ser difícil, mas na parte perispiritual, que é mais maleável, vai ser mais fácil. E, infelizmente, a desencarnação é uma libertação, né, gente? Ninguém gosta muito de pensar nisso, não, mas é a realidade. Desencarnou é uma libertação, né? Menos para o suicida, né? Porque os seres humanos que são obsidiados. Não, essa aí foi essa. Eu saber se Deus. Ah, tá. Que livro você poderia nos indicar para compreendermos melhor como os nossos eus de outras vidas impactam a vida atual em um ponto de vista mais científico? Não sei. Os eus, o ego de outras vidas impactam. Bom, interessante. O próprio livro 50 anos depois, se nós observarmos o há 2000 anos e os 50 anos, ali fala de um quadro impactante, que era um senador orgulhoso que se torna um escravo. Então, romances, quando fazem essas. Nós vemos os espíritos se transformarem, são muito interessantes. Muito interessantes. E o espiritismo, ele, de tanta bênção que nos faz, a racionalidade com que ele trata os assuntos é importantíssimo, né, gente? Nós vemos, tem um romance de Rochester, que é A Vingança do Judeu, que mostra um homem duro de coração, que é o Maier, é o judeu da história, que ele era muito duro, um coração endurecido, ele não perdoava, mas quando ele se tornou espírita, ele perdoou racionalmente. Né? Ele usou a razão para quebrar o orgulho dele. É uma forma, né? Uma forma, não é qualquer espírito que vai perdoar pela razão, né? Porque tem uma coisa que existe na gente que chama ranço. Então, ranço é um negócio difícil de vencer, né? E ele não, ele conseguiu, né? E ele, de uma raça tão perseguida na Europa naquela época, né? Ele conseguiu. Nós espíritas devemos aprender algo com a tal Bíblia Sagrada. Por que tal Bíblia Sagrada? Não é tal Bíblia Sagrada, é Bíblia Sagrada, gente. A tal Bíblia Sagrada é uma forma desrespeitosa e intolerante de nos referirmos a um livro que Chico Xavier disse uma coisa tão linda da Bíblia. Ele falou assim: a Bíblia é feita de uma pergunta e de uma resposta. No Antigo Testamento,
Os homens perguntam a Deus. E no Novo Testamento, Deus responde aos homens. Olha que imagem bonita que Chico fez. Qual o posicionamento mais coerente que devemos ter em relação a este livro? De respeito, estudo, porque os espíritas que estão agora estudando o livro de Gênesis, que é uma poesia linda de amor a Deus, o livro de Salmos, alguém pode negar a beleza do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Alguém pode negar isso? Quando o Frederico Figner, judeu, ele desencarnou, ele viu a filha dele, que já havia desencarnado, a Raquel Figner, ela levitando na frente dele, recitando o Salmo 23 de Davi. Olha que desencarnação linda dele, vendo a filha dele que ele amava, Raquel. E a recitação que ela faz do Salmo 23 é modificada. Pega o livro Voltei. Lindo. Respeitando ele como judeu, e para eles a única Bíblia é a Torá, é o Antigo Testamento. Então é um livro de história, é um livro de cultura. Nós estamos aqui para aprender a cultura também. Então é um livro de uma cultura muito grande, muita sabedoria. Agora é um livro de história. Ali tem relatos de fatos. Ah, porque é um livro cheio de coisa errada. É isso aí, não vamos entrar nessa iconoclastia moderna, não. Espírita não é iconoclasta, não. Iconoclastas foram os protestantes que saíam quebrando tudo, entravam nas igrejas quebrando tudo. Allan Kardec disse muito bem no primeiro capítulo: eu, de Evangelho, não vim destruir a lei. Jesus disse isso e nós estamos nessa mesma. Nós não estamos aqui para destruir nada. O Espiritismo veio destruir tudo. Que Espiritismo veio destruir nada, gente. O que fazer com esse tal livro? Não tem que fazer nada com esse tal livro. Tem que respeitar, ler, estudar, aumentarmos a nossa cultura, conhecermos, sabermos quem foi Noé. Ah, Noé foi um homem que fez um barco, encheu de bicho e. É, tem coisas mais bonitas para nós sabermos sobre Noé. Né? Quem foi Abraão, o pai da civilização judaico-cristã e árabe também, muçulmana também. Um homem cheio de fé ardente, que abandonou seu país para ir para outro país. Né? Porque ele sentiu que era em outra situação que ele deveria começar esse trabalho todo de renovação do mundo. Então não sejamos intolerantes. Minha Bíblia é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que inocência! Que inocência! Então a nossa Bíblia é só isso? O que não está aqui nós não vamos ler? Então nós vamos ser incultos. E a advertência do Espírito de verdade é: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Instruir é ganhar cultura. E nós precisamos conhecer as coisas. Eu não leio nada que está fora da codificação. Isso é intolerância. Não vamos por esse caminho, não. Não é um caminho bacana, não. Em relação ao contato com Chico, houve algum momento em que você duvidou de algo que ele fazia ou falava? Teve. Ele estava lá em Atafona, eu tinha 9 anos, e ele me chamou para entrar no mar e eu não fui. Fiquei com medo. Ele falou assim: vem, Flavinho, vem, Flavinho. Eu não fui. Eu nunca esqueci disso. Isso é um trauma meu. Chico me chamou e eu fiquei com medo, não fui. Duvidei, né? Isso está marcado lá no fundo da minha alma. Uma covardia minha. É isso, gente. Minha gente, nós vamos finalizar
agradecendo o Flávio e ainda convidando vocês amanhã no nosso lar às 10 horas, ele vai fazer uma palestra. Hoje ele veio para trocar essas informações. Nós agradecemos a gentileza dele ter vindo de tão longe. Então nós vamos finalizar a nossa reunião. Então vamos agradecer o amparo, o auxílio, a proteção que foi proporcionada a esta reunião, para que de alguma forma pudéssemos absorver o conteúdo que a espiritualidade maior nos possibilitou, fazendo e utilizando-se do canal do Flávio, para que todos nós pudéssemos abrir horizontes, pudéssemos enxergar um pouco melhor as nossas vidas e as vidas que estão aos nossos lados. Senhor Jesus, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, e que esta paz e que estas bênçãos possam ser para cada um de nós motivação para as nossas vidas. Gratos, finalizamos a nossa reunião dando graças a Deus. E que assim seja. É. Ufa. Acho que sim.